Estamos de volta do estúdio do PoaCast, o podcast oficial da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, direto ao vivaço do South Summit Brasil 2024. Voltamos todos aqui para a mesa depois da hora boa, né? A gente tem que se alimentar, senão não para em pé, é importante, todo mundo já fez o seu almoço aqui. Voltamos para mais bate-papo, mais papo interessante. Temos de volta aqui o Fernandinho também na formação oficial, né? Onde antes estava só eu na mesa. Revezando, a gente vai revezando quando é necessário. 3 convidados. Na minha frente aqui, a gente tem o prazer de receber o secretário municipal de mobilidade, Adão de Castro Júnior. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo, secretário. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no South Summit. Que bom, a gente vai falar muito aqui de um assunto que a população quer saber muito e vai ser muito bom para nossa cidade, nosso município. Aqui na frente, nosso secretário também, que honra, secretário de comunicação, seu Luiz Otávio. Como é que estamos, secretário? Muito bem, obrigado, Guriz. Demorou pra vir sentar aqui e trocar uma ideia com a gente. Demorei. Né? Eu entrei aqui numa pauta que eu gosto muito, embora não seja dela, Diz né? que tu que foi o culpado dessa pauta, um pouquinho, né? Eu me sinto um pouquinho culpado, mas a culpa tá aqui, ó, esse aqui, ó. Esse tu levantou a bola, o secretário chegou. E incomodei bastante. Incomodei, enchi o saco, digo, a gente tem que ir lá, né, Adão? Tem que fazer. É verdade. E agora, num formato um pouco diferente também, a gente tem uma convidada diretamente de São Bernardo do Campo, lá em São Paulo. A gente tá com a Ieda Maria Oliveira, que é a diretora comercial da Eletra. Ieda, tu nos ouve bem? Tudo certo por aí? Só fala alguma coisa pra gente ouvir, porque eu não sei se o áudio tá saindo aqui. Vamos lá, Ieda, dá um oizinho pra nós. Tudo certo. Agora sim, escutando. Dizer que é um prazer. Como diria o mestre Fausto Silva, quem sabe faz ao vivo, né? A gente tá ao vivo aqui. E vou falar, tá um clima tão gostoso aqui hoje, né? Pena que tá acabando hoje o último dia aí, o dia 3. Dia 22 de março, tá uma delícia aqui na beira do rio. E a gente vamos fazer um assunto que é muito interessante, que a gente vai falar de mobilidade, principalmente aqui do projeto dos ônibus elétricos, né, secretário? Uma vez eu estava viajando fora do país e eu ouvi falar que o país desenvolvido não é aquele que tem um monte de carro, que todo mundo compra carro. Pelo contrário, é o que menos tem carro e que a gente mais utiliza o transporte público. Concorda com isso? É por aí? A gente está nesse caminho? Olha, eu acho que Porto Alegre, desde o ano passado, de abril do ano passado, quando a gente lançou o programa Mais Transporte, a gente tem dado passos largos, na verdade, para alcançar, na verdade, a qualificação e o conforto que o nosso usuário porto-alegrense, que usa o transporte diariamente por vários motivos, precisa e também merece. Né? O programa Mais Transporte traçou, evidentemente, uma série de ações e projetos. E, Luiz Otávio, assim, uma satisfação dizer que estamos realizando quase que todos, se não todos estão, na verdade, muito bem encaminhados, né? Então, nós implantamos, na verdade, uma renovação da frota, ampliação de linhas, mais horários, a manutenção da tarifa, né, Luiz Otávio? Né? Estamos chegando no 4º ano com a tarifa R$ 4,80, um esforço, evidentemente, de subsídio, né, aqui do governo municipal, e que tem refletido, evidentemente, no número de passageiros. Quando iniciamos o projeto, nós transportávamos em torno de 13 milhões de passageiros mês. Hoje nós estamos transportando mais de 15 milhões de passageiros mês, já chegamos a 15.700. Esse mês de março está aí um recorde, talvez, demonstra, evidentemente, todo esse esforço tem dado resultado. E lembrando, né, Adão, que a gente vinha com passageiros com um número muito pequeno, principalmente no período da pandemia, e que a gente vem retomando esse serviço, retomando a qualidade do serviço, e isso se reflete, obviamente, um número crescente de passageiros na nossa operação diária, né, Adão? Perfeito. Essa qualificação que então começou exatamente a gente imputando mais serviço, né, mais horários, mais ônibus, né, na rede, né, imediatamente, a manutenção da tarifa e na sequência veio as outras projetos, que foi as paradas novas, veio a manutenção dos terminais de ônibus, estamos reformando praticamente todos os terminais de ônibus de Porto Alegre, veio evidentemente as novas formas de pagamento, veio a nova forma de acompanhamento dos ônibus através de app, os ônibus. Hoje nós temos dois apps bastante modernos, que é o Citamob e o Move It, né?
E na sequência veio os ônibus novos, todo com ar-condicionado, já chegamos a mais de 250 ônibus desde que lançamos o Mais Transporte. Esse ano devemos alcançar a marca de 400 ônibus novos no Mais Transporte. Temos projetos no novo grande parque. Maioria, né, Adão, nessa tecnologia, esses a combustão, né, antes da gente falar da eletrificação da frota, nessa categoria Euro 6, né, Adão, que o Adão, obviamente, tem condições de explicar com muito mais propriedade, mas ele é menos poluente, né, Adão? Então ele dialoga muito com uma pauta sensível do governo, que é uma pauta do meio ambiente, é uma pauta da sustentabilidade. E, obviamente, que, aproveitando o ensejo aqui, dizer... O prefeito Melo sempre determinou muito a Secretaria de Mobilidade, eu acompanho isso, me sinto um pouco confortável para falar, de qualificar o serviço de transporte, mantendo uma tarifa que caiba no bolso do cidadão. E por isso o investimento que o poder público vem fazendo, não só na todas essas entregas que o Adão fez referência, de renovação da frota e etc., mas também custeando isenções, o que nos permite hoje manter a tarifa a 4,80. Porto Alegre, que há 5 anos talvez, Adão, era a capital com a tarifa mais cara do país. Exatamente. Vocês devem lembrar dessas notícias. Hoje a gente não ranqueia entre talvez as 10, Adão? Hoje nós teremos estar entre 10º, talvez no meio do ano a gente passe até para 12º, porque ainda muitos municípios vão ter aumentos de reajuste de tarifa este ano ainda, né? Então a nossa tarifa hoje representa estar entre 9ª, 10ª, né, entre as capitais e talvez possa baixar mais um pouco ainda neste ano. Legal ver esse fluxo, né, aumentando a malha, né, mais horários, qualificando e trazendo a sustentabilidade como referência, né? E também uma das promessas de campanha, os ônibus da madrugada, que o Melo também madrugadão. Tem hoje, os ônibus está ampliando. Então é um grande projeto, né? E dentro desse grande projeto tem todas essas ações, tem o ônibus elétrico. Né? Tem Essa é a pauta que a gente quer saber. Tem o ônibus elétrico também, né? Tem o ônibus elétrico. Opa. Foi um projeto que nós, na verdade, quando lançamos o Mais Transporte, falamos sobre isso, né? E o Luiz Otávio aqui foi um grande... Eu ia perguntar onde é que o Luiz entra nessa história do ônibus elétrico, a gente ficou sabendo nos bastidores. Ele foi um grande impulsionador, né, através da sua insistência que a gente tinha que colocar esse projeto. Vou falar a chatice dele. É a comunicação, ele que sofre lá na ponta, né? No bom sentido, né? Tô brincando. E claro que entre lançar em abril de 22 o Mais Transporte e já em 23, né, Luiz Otávio, a gente fazer o grande anúncio, os ônibus já estão aí sendo testados, né? E agora no primeiro semestre de 2024, a gente de fato terá 2 linhas completamente elétricas, né? Aqui na cidade de Porto Alegre, com 12 ônibus, isso para nós foi um grande divisor de águas. Eu acho que o programa de ônibus elétrico de Porto Alegre, dentro do programa Mais Transporte, é a grande, vamos dizer assim, coroação de um projeto que veio para dar certo e que tem muitas outras desdobramentos que nós temos aí ainda. Então eu gostaria só de abrir aqui, se me permite, falar sobre um pouquinho do projeto elétrico, né? Que tem aqui a IEDA, que é uma das nossas parceiras com a Eletra, né? A Caio Eletra, Mercedes VEG, né? Um grande projeto. Eu vou falar um pouquinho e depois a IEDA completa aí mais falando um pouco sobre a Eletra, quem é a Eletra, né? Uma grande empresa que está há 3, 4 décadas já trabalhando com né, com eletromobilidade em São Paulo, com os trólebus, né? É um projeto que existe lá ainda, bastante robusto, e a IEDA pode depois falar. Mas só para completar, então o projeto de ônibus elétrico, ele tem 2 projetos especificamente. Tem o teste, que na verdade é um chamamento, em que a gente testa ônibus de várias marcas. E hoje nós estamos testando 2 marcas aqui, a Eletra e a Marco Polo. Tá? Além disso, já tem empresas de fora do país que já se colocaram, já fizeram a sua manifestação, já mandaram seus ofícios se candidatando para testar. Então, ainda no primeiro semestre, nós teremos ônibus da China sendo testados aqui, ônibus que já embarcaram da China para cá e que estarão aqui em Porto Alegre sendo testados. Secretário, no período de teste, todas as marcas vão circular juntos. Está disponível para todas as marcas, sejam fabricantes brasileiras, sejam fabricantes internacionais. A ideia do teste é que a gente possa realmente testar mesmo. E desenvolver uma curva de aprendizagem. Que essa curva de aprendizagem é o quê? Desenvolver
aprendizagem na parte de manutenção nas garagens, a parte de dirigibilidade dos motoristas, carregamento, né, toda essa estrutura. Uma experiência 360. Isso. E também a qualificação dessas fábricas, desses players que fabricam os veículos, que têm, na verdade, grandes operações no mundo e que possam trazer, né, o mesmo ônibus que opera na Europa, na Ásia, aqui na América Latina, testar em Porto Alegre. Não vamos ficar atrás de nenhum lugar, não. Né? Qual é o número de ônibus que circulam em Porto Alegre hoje? Hoje a nossa frota deste ano está projetada para 1.220 ônibus. Perfeito. Tá? Hoje nós estamos circulando com 1.173, mas vamos ter a mais aí, então devemos chegar com 1.220 até o final do ano, aumento de frota, aumento de oferta. Então nós temos o teste. Para um exemplo, né? Nesse teste de janeiro até agora, nós já transportamos nesses 2 ônibus que estão operando a linha 520.3, é uma linha que sai do Terminal Triângulo e vai até o centro de Porto Alegre, 30.500 passageiros. Já transportamos nessa linha. Em quanto tempo, secretário? Desde que? De janeiro até agora. Janeiro até agora. Isso. 2 meses. Já, 3 meses. já rodamos 14 mil quilômetros nessas 2 linhas. Tá? Os 2 ônibus têm uma capacidade entre 80 passageiros, né, total, entre 38 sentados e 80 em pé, 80 no total. O da Eletra tem 28 e 70, um pouquinho menor, né? Talvez nessa configuração agora de Porto Alegre, talvez a capacidade possa ter aumentado um pouquinho, a Ieda pode falar, né? Nós estamos montando 3 estruturas de carregamento em 3 garagens, que é as 3 que, na verdade, adquiriram os ônibus. Então, cada garagem dessa adquiriu 4 veículos, tá? 4 veículos. Estamos montando a estrutura de carregamento nessas 4 garagens, tá? Já está em pleno vapor. Hoje eles são testados com um carregador provisório, né? Vamos dizer assim, portátil, tá? Que está na garagem, numa das garagens, né? Onde esses 2 ônibus estão sendo testados, mas a estrutura dessas 3 garagens já está sendo montada. Então, para o primeiro semestre, é uma outra realidade. Tá? Então, são carregadores que têm a capacidade de carregar os 4 ônibus simultaneamente. Então, são carregadores que vão entregar 120, né, watts, né, por hora, quilowatts por hora. Então, o que dá aí para carregar eles em 3 horas. O da Eletra tem 360 quilowatts, né? O da Marco Polo acho que tem 396 quilowatts. Então, entregando 120 na ponta da mangueira, com 4 mangueiras, nós carregamos os 4 veículos em 3 horas. Então, isso também vai trazer... A operação deve começar às 6 da manhã e ir até às 23 horas. Então, vai ter uma janela bastante razoável para carregamento. Tá? Esse projeto, então, ele hoje, que está no teste, ele já temos 10 motoristas treinados. Tá? É diferente o treinamento? O veículo, a Ieda depois pode completar, mas ele tem um freio regenerador. Então a dirigibilidade dele em relação à aceleração, ela é diferente, precisa ter controlada a aceleração, e a frenagem também precisa ser controlada. Por quê? Porque cada vez que ele tira o pé do acelerador, ele entra o freio regenerador. Cada vez que ele pisa no freio, se ele pisar muito pesado, ele não usa o freio regenerador, o que ele acaba, na verdade, perdendo a energia cinética. Porque quando o ônibus começa, ele transforma a energia elétrica em energia cinética, energia de movimento. Quando ele pisa no freio, ele precisa regenerar essa energia cinética e energia elétrica de novo. Então ele precisa acionar o KERS. Muitas vezes, se ele pisar muito forte, ele perde isso e transforma só em energia calorífica nas pastilhas no sistema de freio, o que joga para o ambiente. Já estou tendo uma aula. Pois é, não sei. Não, que às vezes você assim, por que não bota todos elétricos? Calma, tem treinamento, né? Até o treinamento do motorista. E eu até ia falar isso assim, né? Quando a gente conversava muito sobre ônibus elétrico, Adão e eu, antes de passar para a Ieda, obviamente, a gente falava assim, ônibus elétrico tem que ser uma sinalização de futuro. Por quê? O ônibus elétrico naturalmente é mais caro do que o ônibus a combustão, ele é talvez 3 vezes mais caro, né, Adão? 2.700.000 foi o preço de cada ônibus. De cada ônibus elétrico. Não elétrico giraria em torno Hoje ele está em torno de 800 mil, 850 mil. Então, muito se foi a discussão. No mesmo padrão deste ônibus, né? Piso baixo, né? Bolsas,
né, na suspensão. Sim, um ônibus Um top, ônibus bom. top. Uhum. Se fosse ele, a diesel, ele custaria uns 850. Mas a gente E a tem gente- essa... Não, Nando, a gente discutia muito assim, 60 ônibus a combustão ou 12 ônibus elétricos, né? Faltou muito à mesa essa Claro. discussão, Sim, é uma porque é bela natural, discussão, né? né? Então, assim, eu fui insistente nos 12. Nos 12. Não, e o Adão também, obviamente. O vice-prefeito teve um papel fundamental, Ricardo, nesse processo, porque a gente olhou para esse projeto como uma sinalização de futuro. A gente tem que olhar para frente e pensar que a gente não pode ficar parado na combustão. A gente tem... a eletrificação é uma realidade que está posta e ela veio para ficar, né? Tem cidades do país que estão avançando nesse sentido, talvez não tanto quanto Porto Alegre, num aporte de investimentos, como foi feito no final do ano passado, né, Adão? Que está dando um resultado já agora, como o Adão trouxe, por exemplo, nessa questão do projeto piloto, né, nesse primeiro momento, e agora com a inserção desses 12 ônibus na frota. Ou seja, talvez as pessoas que estejam nos assistindo pensem, não, mas 12 diante de uma realidade de 1.100. Não, mas a gente está plantando a semente do 60 futuro carregar aqui, mais gente. Não, né? exato. Em termos Uma hora a gente tem que sustentável, fazer. é uma plantação, né? É Para colher isso. lá na frente. É isso, então a gente está plantando o futuro que certamente novos governos, futuros governos, tendo juízo, e a gente obviamente Claro. espera, né? Porque nós estamos falando aqui, não é uma política de governo, é uma Não. política de Estado, né? Que tem que dialogar com a sustentabilidade, tem que dialogar com o meio ambiente. Então, próximos governos que vierem certamente vão dar sequência a esse projeto e talvez a gente esteja lá mais velhinho, Adão, cabelo mais... No teu caso já tá sem cabelo, né, Adão? No meu caso é cabelo branco. Nossa. A barba tá branca, né? O Adão vai continuar sem cabelo e eu vou dar cabelo branco. A gente vai ter Deus queira um dia que a gente tenha 100% toda a frota eletrificada, né, Adão? Porque eu acho que esse é o caminho, né? É um caminho sem volta. Só trazer uma questão de leigo, já que a gente usou a comparação de investimento do elétrico. E depois, a gente pensando... Vou levar para a analogia da chapa de geração de energia solar. A gente tem desconto e isso em 2 anos, 3 anos se paga. Tem essa mesma proporção? Assim, esse projeto ele também vai ser um grande laboratório, a qual a gente vai desenvolver, na verdade, conhecimento em várias áreas. Perfeito. Vai desenvolver conhecimento na manutenção, vai desenvolver conhecimento na dirigibilidade, vai desenvolver conhecimento também em geração de energia, tá? Para que a gente possa utilizar o veículo. Então, nós temos já uma estimativa, tá? Que o payback desse projeto ele deve acontecer em 6 anos. Então, em 6 anos. Por quê? Porque o custo da energia, apesar de ser ainda, né, uma energia que a gente não está gerando ela através de placas voltaicas, vamos gerar isso no futuro. Claro. Estamos com um projeto, estamos desenhando um projeto também a respeito de Se gera necessidade. fazendas. depois- Exatamente. Né? Sim, estamos desenhando isso. Mas hoje mesmo, na verdade, utilizando o custo da energia que está disponível hoje, né, carregando na noite, que é um valor mais barato, ela tem um custo hoje de quilômetro em torno de 30%, né, mais barato do que o diesel. Tá? Então, isso já vai... A manutenção também é mais barata, em torno de 50%. Tá? O que vai levar aí nós a ter um payback nos 6 anos. 6 anos, a gente vai continuar com o diesel com uma manutenção maior e o custo quilômetro maior em comparação do diesel. Então, acreditamos que nos 15 Proporção ainda anos... aumenta, né? Nos 15 anos, que é o tempo de vida útil deste carro, que a gente vai depreciar ele, que na verdade vida útil de depreciação, não que ele seja vida útil de fato. Perfeito. Porque eu acredito que deve ter caído o link da Eletra, né? Caiu ali. A gente está tentando restabelecer, mas por exemplo, eles eles têm eles têm projetos de trólebus em São Paulo que os ônibus têm 30 anos, já fizeram 3 retrofits. Né? Tu olha o ônibus externamente, ele é um ônibus moderno. Né? Porque ele recebeu um retrofit externo, mas a carcaça, o chassi, grosso modo. ele é um ônibus de 30 anos e está rodando perfeitamente. Então, esses ônibus também, acreditamos que terá uma vida útil maior do que 15 anos, que é o tradicional tempo de vida do ônibus diesel. Então, isso também vai trazer uma economia no futuro. Em termos sustentáveis, a gente nem entra em detalhes, né? Que é disparado. Não tem. Não, Ele é 100%. O que nós estamos trabalhando hoje também, na verdade, é na questão do carregamento também. Hoje nós estamos desenvolvendo um projeto, já startei isso internamente, que são, na verdade, carregar baterias que vão ficar em containers nas garagens,
para essa situação da falta de energia momentânea que nós temos com os temporais. Nós já estamos, na verdade, desenvolvendo um projeto também para isso. Para não ficar dependente da nossa rede elétrica tradicional, né? Exatamente. Porque daqui a pouco o serviço para porque... Sim, a bateria pode carregar dentro Ó, a Ieda está de volta. Está de volta, Ieda. Bem-vinda de volta, Ieda. Pode... Vocês estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Eu vou passar para a Ieda. Olha, me desculpa, aqui teve um problema técnico, eu mudei agora, acho que vai, né? E eu já gostei que a gente estiver nos assistindo ali, atrás da Ieda tem uma frota de ônibus. Olha só, olha que maravilha. Olha ali. Quais são os nossos aqui? Tem uns pequenininhos, Ali, Um detalhe, só vou completar uma informação que é importantíssima na sustentabilidade. Esse projeto, ele também dialoga muito com os compromissos que Porto Alegre assumiu, né, Luiz Otávio? Com a COP26, né, que reiterado na COP27, reduzir em 50% até 2030 e 100% até 2050 o gás de efeito estufa equivalente, os GEE que chamam, né? Que legal. Então, ele também dialoga com isso. Só para vocês terem um dado, né? Esses ônibus aqui, esses 12 operando, num ano, eles vão deixar de emitir 1.000, né, toneladas de CO2 equivalente para a atmosfera. Então, é muita coisa. Né? Nós estamos falando só de 12. Exato. Né? Que representa 1% da frota de Porto Alegre. Né? Exato. Mas, Ieda, vou passo para a Ieda, a diretora comercial da Eletra, para falar um pouquinho da Eletra e falar um pouquinho também do projeto aqui de Porto Alegre. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, dizer que é um prazer estar aqui nesse debate, né? Acho que Porto Alegre é uma cidade símbolo aí do transporte no Brasil. E para nós é uma satisfação poder retornar, né? Não sei se o Adão sabe, nós apresentamos um dos primeiros ônibus híbridos fabricados com tecnologia 100% nacional pela primeira vez em Porto Alegre, há mais de 15 anos atrás. É verdade. Projeto revolucionário mesmo, era a ideia, naquela época nem se falava em ônibus elétricos, né? Não se tinha bateria para isso. Então nós apresentamos aí em Porto Alegre, então para nós é uma satisfação muito grande poder estar retomando nesse assunto. A Eletra é uma empresa 100% nacional, né, que desenvolve tecnologia de tração elétrica para ônibus, como foi bem dito, né, nós temos desde os trólebus, né, passando pelos híbridos e agora os elétricos puros. Lançamos o primeiro ônibus elétrico puro fabricado no Brasil em 2014, né, já se vão praticamente 10 anos, o carro está aqui em operação em São Bernardo, então é um grande prazer para a gente estar nessa discussão, nesse tema tão importante, né? E, de novo, né, levando a indústria nacional, né? Acho que é muito importante isso, a gente tem tecnologia, nós temos conhecimento, nós temos condição de produzir ônibus aí que não deixam nada a desejar porque está sendo feito no resto do mundo. Temos muita experiência em trólebus, temos muita experiência em híbrido e também nos elétricos puros. Temos a maior frota de ônibus elétrico puro em operação no Brasil, são ônibus desenvolvidos e fabricados pela Eletra aí nessa parceria com a Caio e outros fabricantes de chassi, né? Então, quer dizer que é um prazer estar aqui, temos uma solução 100% nacional e Porto Alegre, eu acho que mais uma vez está saindo aí na vanguarda, né? Junto com essa questão da eletrificação, como o secretário bem disse, quando se fala de ônibus elétrico, a gente fala de mobilidade, a gente fala de saúde pública, não só do ponto de vista ambiental, mas também da questão do ruído, né? A gente reduz muito ruído nas cidades quando se coloca os ônibus elétricos. A gente está falando de preservação do patrimônio, vocês sabem que aquela fuligem que sai do diesel, ela compromete todos os prédios antigos, né? Essa é uma condição muito importante. E a gente está falando de uma nova geração de emprego, né? Do novo conceito mesmo, né? De uma cadeia produtiva muito forte aí, capaz de transformar aí a sociedade em pouquíssimo tempo, né? E esses números que são impressionantes, né? A quantidade de CO2 que é possível reduzir com a implantação dos ônibus elétricos. Então, eu queria aqui parabenizar a Prefeitura de Porto Alegre aí e agradecer a oportunidade da gente poder estar participando, né? Como um dos fornecedores desse processo aí de eletrificação. Ieda, Luiz Otávio aqui. Eu ia comentar essa questão que há 15 anos foi feito teste em Porto Alegre, né? Hoje dá pra dizer, vou atacar, o jornalista ataca de âncora também, tá, gurizada? Eu até achei que ele demorou pra assumir. A gente ataca de âncora também. Mas é que é uma sensação que eu tenho, eu só queria referendar.
eu acho que está maduro o suficiente hoje a eletrificação para a gente ter uma robustez de um projeto dessa natureza, né? Talvez há 15 anos a gente não tivesse, do ponto de vista tecnológico, esse crescimento que nós temos hoje, né? Então, óbvio que é uma constante, né? Não só na eletrificação, né? Mas em todas as áreas a gente vem num crescimento exponencial do ponto de vista do avanço da tecnologia, mas a gente poderia dizer hoje que estamos muito bem cobertos, né? Desse ponto de vista de maturidade para a implantação de projetos dessa natureza. Não, com certeza. Acho que essa é a palavra correta, né? A gente está num ponto de maturidade para a implantação dos elétricos. As baterias, né? Eu diria que esse é o grande diferencial, né? Quando a gente fala de 15 anos atrás, eram ônibus híbridos ainda com bateria de chumbo. Era uma tecnologia completamente... O que a tecnologia avançou nesses 15 anos é muito significativo, né? E hoje, a questão das baterias terem evoluído, reduzido o peso com capacidade energética, é que permite que as cidades possam avançar. Eu acredito que esse início, né, como a gente está falando de um percentual pequeno ainda das frotas elétricas, mas é assim que se começa, porque as cidades, cada cidade, ela tem um perfil de operação, né? Acho que isso está muito na responsabilidade do gestor público, né? Eu sei que a gente, como fabricante, a gente faz pressão, porque o nosso papel é aumentar essa frota quanto mais. Mas eu entendo, claro, o gestor público não é só a questão da eletrificação, né? Você está eletrificando, você tem toda a parte da recarga, que é um setor, que é um ponto crítico, né? Que a gente tem visto as cidades sofrendo aí com relação a esses eventos climáticos, né? Então, você tem todo um contexto que o poder público tem que analisar para poder implantar os elétricos, né? Então, acho que essa responsabilidade de se implantar, se começar com... Agora, tem que começar, né? Isso que eu acho que é a coisa boa, né, da gente ver em Porto Alegre. De alguma forma, a gente tem que começar até para poder corrigir, né, os rumos desse futuro da eletrificação, né? Como vai acontecer? As cidades são diferentes, Porto Alegre tem realidades diferentes. Nós estamos com ônibus aqui, estamos completando mais de 130 ônibus elétricos operando aqui na cidade de São Paulo, fazendo muita periferia, né? Tem um lote muito grande, ônibus que estão operando em linhas com rampas de 23% de inclinação, que é cheia de lombadas. Quer dizer, cada cidade tem o seu perfil. Já Porto Alegre tem um perfil de ter uma eletrificação mais otimizada, né? Com melhores resultados do ponto de vista, inclusive, de consumo, né? A gente tem uma expectativa, que a gente vê muito claramente quando se circula os ônibus em Porto Alegre, você tem uma melhoria do consumo de quilowatt-hora por quilômetro do que quando você faz uma periferia aqui da cidade de São Paulo. Então, essas questões, elas vão muito desse experimento, né? Eu acho que as cidades começam assim, começam com projetos, são projetos... pode parecer pequenos perto da frota, mas eles são ousados do ponto de vista de gestão. Muito. Porque desses projetos que estão iniciando, dessa ousadia desses projetos que estão entrando agora, é que vai sair todo um desenho de mobilidade para as cidades, né? Então, eu acho que isso é muito importante. A gente tem visto um trabalho excepcional, aí, a gente tem tido uma discussão, essa coisa de você poder conversar, né? Um trabalho que não se faz sozinho, né? Você tem que conversar com quem fabrica, tem que falar com infraestrutura, tem que entender com o operador, né? É um trabalho feito a várias mãos, né? E eu acho muito legal a gente, diferente de outros locais que a gente tem visto projetos muito feitos só de dentro para fora, esse projeto de Porto Alegre é um projeto que está sendo muito bem discutido. A gente tem tido excelentes reuniões, né? Com todos os participantes, integrando não só fornecedores, como o poder público, como a parte de infra, como operador, né? Eu acho que é assim que a gente constrói alguma coisa de sucesso. Um detalhe importante que a Ieda falou, assim, hoje nós temos aí uma média de 1,5 kW por quilômetro, né, aqui em Porto Alegre. Até tivemos dias que até produzimos mais, né? 1,3 tivemos casos aqui, mas 1,5 é o número que a gente, na verdade, tem conseguido aqui com uma certa frequência, né, em termos de autonomia. E isso realmente, em outras áreas, a Ieda falou bem, é muito superior. Então, Porto Alegre está conseguindo, evidentemente, nesse teste, né, fazer uma curva de aprendizagem, porque
o que nós buscamos, evidentemente, o custo, né, que é o CAPEX, o custo de investimento é alto. Né? Então nós precisamos diluir isso na operação. E aí entra, evidentemente, a digibilidade, entra todo o cuidado que precisamos ter, né, para que a gente possa produzir 1 quilômetro mais barato. Né? E, consequentemente, isso ao longo dessa vida útil deste ônibus, ela vai se tornar mais viável do que o diesel, inclusive. É o que nós, na verdade, queremos para esse projeto também. Aí a IEDA sabe também, nós estamos desenhando projetos mais robustos, Otávio. Olha aí. Temos aí, na verdade, esperamos que o governo federal entre para esse jogo, né? Tenho discutido com a IEDA também isso. A gente fez uma inscrição de 1 bilhão e 800 milhões de reais em mobilidade urbana no novo PAC. Só em mobilidade urbana. Dentre desses projetos, 1 bilhão é frota. Temos 500 ônibus, né, Euro 6, que é a combustão, mas... que tem uma redução de material NOx, né? Óxido de nitrogênio, material particulado, bastante grande, né? Quase assim, comparado entre o Euro 5, acredito que quase 100%, né, de redução comparado um pelo outro, né? Então, em termos de material, em termos de saúde, em termos de doenças respiratórias, o Euro 6 traz um grande benefício ao centro urbano, principalmente ao centro urbano. Além disso, então, dos 500 Euro 6, nós escrevemos 100 ônibus 100% elétrico puro, que nem a Eda fala, articulados para um grande projeto, né, que é a mudança, na verdade, da forma, né, de rede, que a gente diz, que é criar um sistema mais troncalizado, carregado, que a gente possa abastecer ele pelas alimentadoras e trazer para o centro da cidade, eles só nesses ônibus articulados. Então isso também é um projeto para o futuro, está lá escrito no PAC. Tá? A gente espera que o governo federal venha conosco, né? Porque é fundamental a participação do governo federal nesse processo, né? A partir do PAC da mobilidade. Né? E, então o Adão tem feito muito bem o dever de casa, né? A gente vai com, como a gente diz, no pires na mão, né? Exatamente. Ganhar um pouquinho de recurso lá em cima, né? E junto também tem 4 eletroterminais, né? 4 eletroterminais. 2, na verdade, já existem. A gente faria um novo terminal no local e 2 em áreas que não tem ainda terminal, que seriam terminais novos dessa nova rede. Então também, nós já estamos com um projeto desenhado, né, para o futuro, né, de Porto Alegre, na eletromobilidade. No transporte público já está bem robusto aí, caso a gente tenha sucesso nesse projeto do novo PAC. Tem que ter, né? Nós temos essa questão aí da participação do governo federal, ela é fundamental, né? A gente tem, eu além, claro, de diretora da Eletro, sou diretora também da BVE, Associação Brasileira de Veículos Elétricos, e desde o início, quer dizer, há vários governos, a gente vem fazendo uma pressão muito grande de que o governo federal ele tem que ter um papel importante para ajudar no financiamento dessa mudança, né? E o PAC, eu acho que ele veio um pouco dessa pressão que a gente vem fazendo, né? Porque é muito importante que haja essa participação, né? O transporte público ele é fundamental, e as cidades, muitas cidades, ainda a gente está falando de Porto Alegre, né, São Paulo, mas boa parte das cidades não tem condição de tocar nenhum projeto de eletrificação sem uma participação efetiva, né, da União nesse financiamento, né? Então eu acho que é muito importante esse projeto que Porto Alegre está fazendo. De todas as consultas, a gente recebeu consultas de várias cidades com relação ao PAC, com relação aos ônibus elétricos, né? Mas essa proposta de Porto Alegre de fazer 100 articulados, ela é muito importante para a indústria, porque é o projeto que está focando realmente num transporte de massa, de alta, né? Quando a gente fala de ônibus articulados, são os ônibus que transportam mais passageiros, né? São transporte de demanda. Isso é muito importante, né? Acho que é um projeto das consultas que a gente recebeu, é um dos principais nesse sentido da gente dizer que a eletrificação é muito importante para o transporte de massa, né? Então isso é muito positivo. A gente espera que esse projeto saia, que a gente possa participar aí, claro, junto com os demais fabricantes aí que também estão oferecendo produtos, mas que a gente possa ter sucesso. É um projeto muito importante para a indústria, porque ele representa essa coisa dos ônibus de alta demanda, corredores de alta demanda.
Isso é muito importante para alavancar essa indústria. Então, também estamos na torcida aí e brigando com o governo para que ele consiga aprovar esses projetos dentro das suas importâncias, né? Espero que o Porto Alegre... Não, o legal do South Summit é isso, a gente abre uma discussão e algo que não chega na população, né? É muito fácil essas falar, preocupações, a gente sempre sabe por que não que vota não 20, compra por que não ônibus vota elétrico? todos, né? A gente conseguir legal, mostrar para a deixa população eu- que tem um universo por trás gigantesco. Só né, vou pra pegar uma funcionar. carona aqui na fala da Ieda, justamente porque o prefeito Melo, ele é vice-presidente da Frente Nacional dos Prefeitos. Exato. E ele pautou a mobilidade junto ao governo federal, desde o governo passado, o governo Bolsonaro, e agora no governo Lula, e justamente numa linha que ele chama de, na linha que, né, Adão, ele usa como analogia o SUS do transporte. Não há hoje, há de se pensar o transporte público sem recurso público, né? Claro. Hoje, por exemplo, aqui como eu comentei na nossa introdução, né, hoje a gente custeia as isenções, né? Se o governo federal custeasse as isenções daquilo que ele colocou na Constituição lá em 1988, que é o idoso, independente de renda, a gente teria talvez a passagem aqui em Porto Alegre a R$4. E eu não estou nem falando aqui, Ieda, da compra de ônibus, seja combustão ou elétrico. Eu estou falando do custeio daquilo que em tese é sua responsabilidade. Financiamento da operação. Financiamento da operação, né, Adão? E o prefeito bateu muito nessa tecla. Em 2022, né, Adão? Recebemos. 22 ou 23 agora? 25. Recebemos 25 milhões desse recurso da União. Antes disso, nada, e depois disso, nada. Então, assim, é uma batalha muito difícil para sensibilizar o governo federal no intuito de que tem que sim olhar para o transporte coletivo de uma forma mais estratégica. Sim. Tu falaste, eu acho que foi tu, Thiago, ou Nando, na introdução que as cidades desenvolvidas primam pelo transporte coletivo, né? Sim. A gente vai a qualquer lugar do mundo e as pessoas... Eu, por exemplo, tive uma gratíssima experiência de ir a Copenhague. Lá é bicicleta, lá é transporte público, né? A gente vem... Agora contei nos bastidores aqui, depois eu posso contar essa historinha rápida na Espanha, onde a gente conheceu a ônibus elétrico. Também prima-se muito, embora eles tenham um perfil um pouco diferente, também prima-se um pouco mais pelo transporte público, né? E aqui não. Aqui se incentiva o carro, né, Adão? Infelizmente, mas nós estamos vencendo essa pouquinho barreira. Nós estamos vencendo. Correndo pelas beiradas. Eu sou esse, secretário. Deixa eu jogar um pitaco aí nessa discussão, que há umas 3 semanas atrás saiu uma notícia que foi capa de todos os jornais falando sobre os bilhões de subsídio na aviação. Exatamente. E aí eu pergunto, né? Quer dizer, quando a gente volta um pouquinho, né? Acho que a gente também acompanha de perto o transporte sobre o ônibus, ele é o mais importante que tem para a mobilidade, né? Porque as pessoas andam de ônibus, elas querem, ou quem não anda quer andar, né? Quer dizer, esse investimento no transporte público é vital. E a gente viu que, mesmo durante a pandemia, que o transporte foi tão afetado, o subsídio foi pífio, né? Foi quase nada. A gente acompanha isso pelas agências, né, junto ao governo federal, houve uma pressão muito grande e veio muito pouco. Aí você abre os jornais aí e vê bilhões de subsídio para a aviação. Aviação que não tem tarifa controlada. Eu falo, a gente faz um trecho hoje, São Paulo-Porto Alegre, paga 1.000. Eu faço a semana que vem, no mesmo dia, não é feriado, a mesma lotação, pago 3.000. Quer dizer, então, cada vez mais absurdo. Né, e o transporte... sobre ônibus, que tem aquela tarifa ali congelada, que não acontece nada, que é um direito da população, que está na Constituição, todo mundo acha que subsidiar transporte é crime. Não é. Lá fora você viu, o subsídio é 70%, 80% do sistema, né? Então eu acho que essa participação, a gente precisa entender o que é prioridade num país como o nosso, né? Prioridade... quem subsidia o transporte... E aumentar E quem subsidia o transporte hoje... majoritariamente são os municípios. Exatamente. Né? São Paulo é um exemplo, Porto Alegre é um exemplo. Aqui nós estamos colocando em média 100 milhões este ano, 100 milhões em 22, 100 milhões em 23, e em 24 a gente tem uma estimativa de 130, tá? Isso representa ali em torno de 12 a 15% de todo o custo do sistema, né? Que este ano a gente está estimando em 750, 740 milhões de reais o custo de todo ele, tá? Se faz uma discussão, e aí também o Luiz Rafa já falou, hoje nossas isenções custam 200 milhões. Apesar de ter feito um esforço para reduzir, custando 200. E o idoso custa 90.
Então, tem ainda um espaço. Então, a gente está colocando 130, não cobre ainda toda a gratuidade. Ainda tem um espaço, ou seja, quem é que está cobrindo? O usuário que está pagando a nossa tarifa. Não existe almoço grátis. Velha máxima, né? Então, assim, o detalhe importante, né, nesse processo, né, que o Melo é um ativista, né, nessa questão. Está sempre em Brasília, está sempre, né, brigando para que o governo federal possa entrar e fazer a sua parte. Né? Por quê? Porque hoje aí a gente vê um discurso de tarifa zero, né? É uma utopia, né, na verdade, porque nós vamos ter que buscar mais recursos. Da onde vai sair esse recurso? Né? Vai sair do empresário, que já está com um alto grau de investimento na cidade, vai sair do trabalhador. Né? Então, é uma utopia, muitas vezes a gente está falando nisso. Por quê? Porque custa dinheiro. E não é só porque custa dinheiro ali na coleção do diesel, do pneu. Não, custa dinheiro porque precisa investimento. Se eu quero um ônibus novo, eu preciso colocar mais dinheiro nesse sistema. Eu preciso injetar investimento robusto para que, evidentemente, eu possa ter uma frota maior de ônibus elétrico, eu possa ter uma frota maior de piso baixo, que é um conforto maior para o usuário, mas tudo isso custa dinheiro. Não é só o combustível, não é só o pneu, tem investimento alto nas novas tecnologias que estão embarcadas nos ônibus. Então tá, eu acho que a gente tem muito papo. Ieda, quer falar alguma coisa? Não, eu ia falar que mas o que mais me anima nesse segmento de estar no transporte público sobre ônibus é que quando você olha para o trânsito que a gente tem, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, você vê que a gente tem muito que crescer, né? Se eu estivesse no ramo automotivo, eu ia estar preocupada, porque eu tenho 3 filhos, todos eles em idade de dirigir, e nenhum deles quer ter carro. Eles querem andar prioritariamente com o transporte público. Que legal. Né? Tem outro modal de transporte. Então, eu diria o seguinte, o que me anima muito é que quando você pensa no transporte público, né, a gente tem muito a crescer ainda, né? Quer dizer, tem muita coisa para a gente melhorar e tudo que a gente pensar em melhoria de mobilidade vai passar pelo investimento no transporte público, né? E a gente não tem tempo. Acho que, como o secretário falou, né, essa utopia da tarifa zero, é claro que ela pode ser viável em algumas cidades, né, uma ou outra, mas quando você pensa, a gente tem um exemplo aqui de São Paulo, por exemplo, que colocou a tarifa zero aos domingos e aumentou em quase 40%, 50% a demanda, porque é natural, né? Se a pessoa ia andar 3 quarteirões e ela iria a pé, muitas vezes, se o ônibus é grátis, ela sobe no ônibus e vai. Então, tudo isso tem um custo que não está previsto, né? Então, esse aumento que hoje, o transporte, claro, ele tem que ser visto como uma questão de mobilidade, mas a hora que você põe gratuito, é meio que, ainda mais os grandes centros, né? É meio que uma tendência que a pessoa, para se deslocar daqui ali, ela vai subir no ônibus. Tudo isso é custo, né? Como disse, então tem casos e tem casos, né? Eu acho que tudo tem que ser... No Brasil, a gente às vezes tem mania de pensar que é só uma solução. Não é. A gente tem várias soluções, né? Depende de onde ela será aplicada, né? Vou falar isso também com relação aos elétricos, né? Muita gente acha que, nossa, vai ser tudo elétrico. Eu sou completamente contra essa visão, eu acho que ela não funciona. A nossa grande diferencial é a diversidade, né? Você tem que ter o elétrico, você vai ter diesel por muitos anos, olha o tamanho do Brasil, né? Sim. Você sair do Iapoque ao Chuí de ônibus elétrico não faz muito sentido, né? Então eu acho que a nossa grande força num país como o nosso é a diversidade, é você poder saber que no centro urbano você tem que levar a zero as emissões, ou você tem que buscar reduzir as emissões, e outros não. E o grande barato é você poder lidar com tudo que está aí, né? Então não existe uma única solução de transporte, de tarifa ou de tecnologia, né? A grande verdade é a gente avaliar qual, dentro daquela realidade, e mesmo dentro de uma própria cidade, você pode ter vários tipos de solução, né? Depende de como você vê o todo e a adequação das tecnologias. O extremo sempre gera outros problemas. É né? isso, a gente podia, acho que... ficar aqui a tarde toda falando, né, Thiago, Nando, Ieda e Adão. A gente poderia agregar aqui patinete, a gente poderia agregar bike, a gente poderia agregar tantos outros equipamentos que fazem parte do transporte de uma forma geral, que as pessoas se todos estão funcionando na nossa cidade. E na nossa cidade são referência hoje, né? Não à toa. E é isso. Patinete, estava chegando mais uma empresa de patinete aí. As bike elétricas já estão funcionando. Perfeito. São 500 bike elétricas, de 1.000 a metade elétrica. Elétrico, como é bom discutir esse assunto num evento de inovação, né? Mobilidade urbana. A gente
tem que encerrar aqui, porque tem mais papo pela frente, o pessoal já tá todo esperando aqui. Vou mandar um agradecimento especial, Ieda, por estar conosco aqui. A Ieda Maria Oliveira, que é a diretora comercial da Eletra. Muito obrigado pela presença aí de São Paulo. Imagina, eu que agradeço a oportunidade aí. Tá Se deixasse a gente passar do dia, mas Verdade, verdade. Secretário Luiz Otávio, obrigado por fazer parte da nossa mesa aqui. E secretário Adão, muito obrigado aí, parabéns pelo trabalho que vem sendo feito. Obrigado a todos. É um orgulho fazer parte desse governo, liderado pelo Melo, pelo Ricardo Gomes, que nos impulsionam, na verdade, para a inovação, para a modernização, para novas tecnologias, para Porto Alegre ficar sempre na vanguarda e avançar. E é o que está acontecendo neste governo. Dá Muito orgulho obrigado. de ser porto-alegrense e a gente vai seguir aqui com o South Summit 2024 daqui a pouquinho. Fica esperto que daqui a pouco a gente volta pro estúdio aqui. Em breve a gente volta com a gurizada. Aqui, Tem um projeto nação, muito legal. A gente tá falando de várias frentes aqui. Daqui a pouco o projeto Pescar vai estar na mesa. Vai ser coladinho, fica ligado aí. Por enquanto, curte as reportagens de rua também, que estão bem bacanas. Daqui a pouco a gente volta aqui pro estúdio do Podcast. Valeu. Obrigado. Um abraço, Ieda. Obrigado, Ieda. Tchau, Obrigado, tchau. Ieda.